Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você notícia e entretenimento. Te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Cientistas desenvolveram um teste capaz de identificar se o câncer de um paciente será resistente a tratamentos comuns. Um gesto simples tem beneficiado a saúde física e mental, proporcionando a redução do estresse e da ansiedade. Estou falando do famoso e caloroso abraço. O destino preferido dos brasileiros para curtir as férias de julho é o estado da Bahia. E não faltam opções para todos os gostos no estado. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando do novo indicador que revelou o perigo da ação humana na forma que tem tratado o meio ambiente. As queimadas voltaram a bater recorde no ano passado, com a destruição de 30 hectares por hora. O Brasil enfrentou em 2024 um dos anos mais severos em relação à incidência de fogo em vegetações nativas. De acordo com o relatório anual do fogo, produzido pelo MAP Biomas, cerca de 30 milhões de hectares foram atingidos por queimadas ao longo do ano, um número 62% superior à média histórica, que gira em torno de 18 milhões de hectares. A maior parte dos focos ocorreu entre agosto e outubro, período que concentrou 72% de todas as áreas queimadas, e somente no mês de setembro, um terço da devastação anual foi registrada. O estudo se baseia em imagens de satélite que identificam cicatrizes deixadas pelo fogo, mapeando a distribuição e a frequência das queimadas em todos os biomas brasileiros. Os biomas mais afetados em termos de proporção da vegetação atingida foram Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal, todos com mais de 80% da área impactada em algum momento nos últimos 40 anos. O Cerrado, por sua vez, é apontado como o mais recorrente. Em algumas regiões, a mesma área queimou mais de 16 vezes desde 1985. Segundo o relatório, quase um quarto do território nacional já foi afetado pelo fogo ao menos uma vez entre 1985 e 2024, e 43% dessa destruição ocorreu apenas na última década. Amazônia e Cerrado respondem por 86% da área queimada nesse período. Especialistas destacam que a combinação entre a ação humana, como desmatamento e uso do fogo para manejo, e eventos climáticos extremos agravados pelo aquecimento global tem potencializado os incêndios. O relatório se propõe a ser uma ferramenta estratégica para orientar políticas públicas, ajudando a prevenir novos focos e a diminuir os efeitos das queimadas sobre o meio ambiente e a população. Pesquisadores brasileiros descobriram que os corais-cérebro da ilha de Alcatrazes, localizado no litoral de São Paulo, capturam cerca de 20 toneladas de carbono por ano, o equivalente à queima de 324 mil litros de gasolina. Esse carbono fica aprisionado em forma mineral por centenas ou milhares de anos, ajudando a reduzir os CO2 da atmosfera. Os resultados são de um estudo publicado na revista Marine Environmental Research por pesquisadores apoiados pela FAPESP no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, em Santos. Os autores analisaram exemplares de coral-cérebro, cujo esqueleto é composto basicamente de carbonato de cálcio. Por meio de imagens de tomografia computadorizada, os pesquisadores calcularam a taxa de crescimento anual das colônias. Estimaram, então, a produção de 170 toneladas de CaCO3 por ano. O carbonato de cálcio é composto pelos elementos cálcio, oxigênio e carbono. Este último também encontrado ligado ao oxigênio, formando o gás carbônico CO2, que contribui para o efeito estufa quando lançado na atmosfera como resultado da queima de combustíveis fósseis. Segundo os pesquisadores, com esses dados, acumulados entre 2018 e 2023, foi possível estimar a produção de carbonato de cálcio e, consequentemente, quanto de carbono eles armazenam e impedem de serem lançados na atmosfera a cada ano. Para saber a produção total de carbonato de cálcio de todas as colônias de coral-cérebro do arquipélago, os pesquisadores precisavam conhecer a área ocupada pela espécie no leito marinho. Nessa fase, entrou uma coautora do estudo, Mônica Andrade da Silva,
que havia realizado justamente esse levantamento usando técnicas sonográficas de mapeamento do fundo marinho, como parte de seu mestrado na mesma instituição com bolsa da FAPESP, recifes de coral tropicais, como os de Abrolhos e de Fernando de Noronha, possuem taxas de produção de carbonato de cálcio similares às encontradas na área estudada pelos autores. Ainda não se sabe, no entanto, por que os corais de Alcatrazes não se acumulam para formar recifes no entorno das ilhas. Uma hipótese é que os corais tenham chegado há relativamente pouco tempo na região subtropical, entre 2.000 e 3.000 anos, e por isso não tiveram tempo para formar estruturas maiores. Outra explicação pode ser a maior incidência de tempestades na região, que destroem as colônias de tempos em tempos e não permitem um grande acúmulo a ponto de formar recifes. O trabalho revela como o sequestro de carbono pode ser mais um importante serviço ecossistêmico prestado pelo Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, como é chamada a Unidade de Conservação Marinha. O mais conhecido é a proteção de espécies, muitas com valor pesqueiro. Os trabalhos do grupo da Unifesp estão mostrando ainda que, além dos corais, o carbonato de cálcio está presente em grandes quantidades nos sedimentos da ilha principal de Alcatrazes. O resíduo da quebra, tanto de esqueletos de corais quanto de estruturas de outros organismos, como conchas de moluscos, se deposita no fundo do mar e pode permanecer ali por séculos ou mesmo milênios. O vício do tabaco não é uma tarefa fácil para abandonar. De acordo com o governo, o impacto total do tabagismo no Sistema Único de Saúde, o SUS, é de 153 bilhões por ano, sendo que apenas 5% desse valor é arrecadado em impostos com a venda de cigarros. E para quem pretende vencer o vício, surgiu uma parceria nessa luta: a inteligência artificial. Ferramentas baseadas em inteligência artificial estão se consolidando como importantes aliadas no combate ao tabagismo, tanto tradicional quanto eletrônico. Durante a Conferência Internacional sobre Controle do Tabaco, realizada em Dublin, na Irlanda, especialistas de diversos países apresentaram dados que mostram como o uso de tecnologias inteligentes podem dobrar as chances de sucesso nos programas de cessação do fumo. Entre as soluções mais promissoras estão aplicativos e sistemas digitais que simulam conversas humanas, monitoram o comportamento dos usuários e oferecem orientações personalizadas em tempo real. Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, essas plataformas ajudam fumantes a lidar com gatilhos emocionais, períodos de estresse e recaídas. Em alguns casos, os sistemas são integrados a dispositivos como relógios inteligentes que analisam batimentos cardíacos e níveis de ansiedade para fornecer apoio imediato. Estudos apresentados durante o evento indicam que as taxas de abandono do cigarro em programas que utilizam IA podem chegar a 50%, superando os índices obtidos por métodos convencionais. Na China, por exemplo, um projeto piloto com 272 participantes registrou resultados significativamente mais eficazes no grupo que recebeu intervenção digital personalizada. Já no Reino Unido, onde o Sistema Público de Saúde oferece suporte com IA desde 2021, 45% dos usuários permaneceram sem fumar após 6 meses de acompanhamento. Apesar dos avanços, especialistas reforçam que a tecnologia deve ser vista como um complemento e não uma substituição aos métodos tradicionais, que envolvem acompanhamento médico, suporte psicossocial e, em alguns casos, o uso de medicamentos. A Organização Mundial da Saúde destacou que apenas 1/3 dos países no mundo oferece acesso a programas estruturados de cessação, embora 60% dos fumantes manifestem desejo de parar. O Brasil também foi citado durante a conferência como exemplo positivo. O Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, oferecido gratuitamente no Sistema Único de Saúde, foi elogiado por sua ampla cobertura e abordagem integral. A combinação de ações presenciais com possíveis soluções digitais é vista como um caminho promissor para ampliar o alcance e a eficácia no enfrentamento do tabagismo em todo o mundo. Agora já é possível comprar as famosas canetas de emagrecimento, mas com receita médica. A determinação é da Anvisa e o repórter Wellington Pael, do Mato Grosso do Sul, vai explicar como vai funcionar. A mudança aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já está valendo.
Farmácias de todo o Brasil precisam reter receita para vender as famosas canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, por exemplo, que estão entre as mais conhecidas. O objetivo da agência é tentar inibir o uso desenfreado do medicamento que passou a ser indicado para o tratamento da obesidade. A partir de agora, ela também passa a ser um medicamento para tratamento de obesos. Então, o médico ele não vai prescrever só para quem tem diabetes, ele também vai prescrever para quem tem obesidade, precisa desse acompanhamento, para ter essa perda de peso com segurança. É uma receita que vai ter uma validade de 90 dias, uma dessas vias vai ficar retida na farmácia, então todo paciente que começar a fazer o tratamento com esses medicamentos, com a caneta emagrecedora, ela vai passar por esse processo. As canetas viraram febre nacional depois dos efeitos viralizarem na internet, com a promessa de perda rápida de peso e poucos efeitos colaterais. Vídeos recomendando o uso e comparando marcas se espalharam pelas redes. Nas redes são diversos vídeos de instruções, comparação entre marcas e pessoas recomendando o remédio. Vou tomar Mounjaro. Meu amor, chegou a minha caixa agora. Magra, magra, magra. Existem 3 canetinhas emagrecedoras mais acessíveis. Emagrecer não precisa ser um luxo. Com promessas que focavam mais na estética do que na saúde, o medicamento que antes estava aprovado somente para o tratamento contra a diabetes se espalhou pelas prateleiras das farmácias. Como não era exigida a receita para a venda e nem estabelecida uma quantidade mínima, a procura aumentou e em alguns lugares chegava a faltar para quem realmente precisava para tratar doenças. Primeiro que eles vão ter que buscar o tratamento correto, Não vai ter que tomar de qualquer jeito e também não vai prejudicar a saúde, Quem tem diabetes, por exemplo, que vinha procurar o medicamento não estava encontrando porque a demanda estava sendo para outra finalidade. Então hoje eu acho que valeu a pena sim mudar, isso vai ser muito bom, até mesmo questão de saúde, Esses medicamentos, quando utilizados corretamente, podem trazer benefícios como o controle de peso e da glicemia, mas o uso abusivo pode ocasionar efeitos colaterais, como desnutrição grave, perda de massa muscular, queda de cabelo intensa e falta de vitaminas. Esse controle pode ser feito com acompanhamento de médico especialista. A produção mundial de cocaína há 2 anos passou de 3.700 toneladas. A Colômbia foi a principal responsável pelo aumento desse mercado, que contaminou 25 milhões de pessoas. No Dia Mundial sobre Drogas, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC na sigla em inglês, destacou que a instabilidade global agrava custos sociais, econômicos e de segurança do problema mundial das drogas. Em um comunicado, o escritório disse que a produção, as apreensões e o uso de cocaína atingiram novos recordes em 2023, tornando a cocaína o mercado de drogas ilícitas de crescimento mais rápido do mundo. A cocaína continua como a substância que mais cresce no mundo, à medida que a produção da Colômbia aumenta junto com os usuários na Europa e nas Américas do Norte e do Sul. Segundo o escritório, a produção ilegal global aumentou cerca de 1/3, atingindo um recorde de mais de 3.708 toneladas, devido ao crescimento na área dedicada ao cultivo ilícito de folhas de coca na Colômbia. Estima-se que a produção foi cerca de 50% maior do que em 2022. O número estimado de usuários de cocaína em todo o mundo também continuou a crescer, chegando a 25 milhões de pessoas em 2023 contra 17 milhões 10 anos antes, informou a agência. Os maiores mercados de cocaína são a América do Norte, a Europa Ocidental e Central e a América do Sul, com base no número de pessoas que usaram drogas no ano passado e em dados derivados da análise de águas residuais, indicou o levantamento. O comércio de drogas sintéticas também continuou se expandindo, amparado pelos baixos custos operacionais e pela redução do risco de detecção para aqueles que fabricam ou contrabandeiam as drogas. As principais substâncias encontradas foram os estimulantes do tipo anfetamina. As apreensões atingiram um recorde em 2023 e foram responsáveis por quase metade de todas as apreensões globais de drogas sintéticas, seguidas por opioides sintéticos, incluindo fentanil, destacou a agência. Um supertelescópio espacial fez uma descoberta histórica ao capturar pela primeira vez a imagem direta de um planeta fora do nosso sistema solar. No estudo, os cientistas relataram que o supertelescópio James Webb conseguiu fotografar diretamente o planeta TWA-7b. O observatório foi valorizado por ter feito algo extremamente difícil de fazer:
captar imagem mesmo com o planeta orbitando em uma estrela. Além disso, o Webb localizou o corpo celeste em um disco cheio de rochas e poeira ao redor da estrela jovem. Descobriu que ele está cercado por detritos espaciais onde futuros planetas ainda estão se formando. Para resolver o problema do ofuscamento, os cientistas usaram uma técnica especial que envolveu a utilização da placa circular, posicionada no foco do telescópio. Com o aparelho, eles conseguiram tapar artificialmente a luz da estrela, como se fosse um eclipse artificial. Com isso, conseguiram enxergar o que estava ao redor da estrela. O TWA fica a cerca de 111 anos-luz da Terra e é 10 vezes mais leve que outros planetas de fora do sistema solar já fotografados por observatórios espaciais. Ele tem uma massa parecida com a de Saturno. Agora os cientistas esperam que o James Webb consiga fotografar mundos com apenas 10% da massa de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Mas o objetivo final é conseguir fotografar diretamente planetas rochosos, como o planeta Terra. Isto é, mundos que possam ter condições para abrigar vida. Os telescópios do futuro, tanto no espaço quanto na Terra, usarão focos ainda mais avançados para essa tarefa. O governo aprovou uma sanção que vai permitir que pessoas de baixa renda consigam adquirir a Carteira Nacional de Habilitação de graça. O programa CNH Social pretende usar a arrecadação de multas para custear os documentos. Pessoas de baixa renda terão direito à CNH de graça, pelo programa CNH Social, criado com a sanção de uma nova lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e vai permitir que o recurso seja arrecadado pelas multas de trânsito para custear as habilitações de candidatos inscritos no CadÚnico para pessoas que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. De acordo com a nova regra, o dinheiro arrecadado das multas poderá ser usado não apenas para a sinalização, fiscalização e engenharia de trânsito, mas também para pagamento de taxas e despesas de formação de motoristas de baixa renda, incluindo exames, aulas práticas e teóricas e emissão de carteira. A proposta para a CNH gratuita foi apresentada pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Segundo o parlamentar, os custos elevados da habilitação acabam impedindo que muitas pessoas ingressem em atividades como entregas ou transporte por aplicativo, que são alternativas de renda para milhares de brasileiros. Um estudo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas concluiu que existem 272 milhões de celulares em uso no país, mais do que o número de habitantes no Brasil. A 36ª edição do Estudo Anual do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgou nesta quinta-feira que existem 502 milhões de smartphones e computadores em uso no país. Os smartphones representam a maior parte desses dispositivos, com 272 milhões de unidades, o que equivale a 54% do total. O levantamento ainda indica que o país está acima da média global no consumo de aparelhos móveis, mas atrás dos Estados Unidos. O Brasil tem uma média de 2,4 dispositivos digitais por habitante. Atualmente são 460 milhões de aparelhos em uso no Brasil. De acordo com o professor Fernando Meirelles, responsável pela pesquisa, em 2024 a venda de computadores registrou crescimento de 5% em relação ao ano anterior, cerca de 12,6 milhões de unidades. O estudo concluiu que o Brasil continua no patamar de um computador em média para cada habitante. Por aqui, são vendidos uma média de 2,2 celulares para cada TV. O número já foi maior. Em 2020, a relação era de 4 celulares para cada televisão. O país fica abaixo da média global, que comercializa cerca de 4 celulares por cada TV. A pesquisa também acompanhou o mercado dos fabricantes de 30 categorias de software. A Microsoft ficou no primeiro lugar do ranking, com quase 90% do uso. Google e Kelik foram os fabricantes que mais aumentaram a participação no mercado. Já as plataformas de videoconferência, o uso do Microsoft Teams cresceu 48%, passando o Zoom, que ficou com 28%, e o Google Meet com 22% do uso dessas ferramentas.
E uma pesquisa aponta que quem mora na periferia pode ter 24 anos de vida a menos do que uma pessoa que vive em um bairro nobre. É o que mostra um estudo realizado em São Paulo. E o resultado pode servir de alerta para outras grandes cidades que enfrentam os mesmos desafios. A pesquisa revelou que os moradores de bairros nobres podem viver 2 décadas a mais do que as pessoas que moram na periferia. E para chegar a essa conta, o estudo mediu o índice de qualidade de vida de cada bairro. Os especialistas analisaram vários fatores, entre eles a população em situação de rua, o tempo que cada um passa no transporte público, o acesso ao saneamento básico, internet e também o salário mensal. E os números mostram a diferença de qualidade de vida. Um morador do Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, por exemplo, vive em média até os 82 anos de idade, enquanto quem mora em Anhanguera, na Zona Norte, vive até os 58 anos, 24 anos a menos. Em Marcilac, no extremo sul, os moradores passam mais de 1 hora nos transportes públicos e em Pinheiros, no máximo 25 minutos por dia. Quanto mais distante das regiões centrais, mais tempo a pessoa passa no deslocamento. Outra diferença está na renda mensal. Em São Domingos, por exemplo, na Zona Norte, um trabalhador recebe R$ 6.000 a mais do que um morador de Arthur Alvim, na Zona Leste, o equivalente a 4 salários mínimos a menos. A Prefeitura de São Paulo se comprometeu a investir nas regiões mais carentes, mas ainda não existem dados suficientes para avaliar se o investimento é suficiente. Além disso, é necessário que esse investimento seja constante para refletir nos dados do mapa da desigualdade. Os números são de São Paulo, porém essa diferença pode ser observada também em outras grandes capitais brasileiras. Um grupo de pesquisadores de uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriram que o fungo encontrado na tumba do faraó Tutankhamon pode ser um forte composto contra o câncer. O grupo realizou um estudo com Aspergillus flavus, um fungo tóxico que afeta as safras, e foi associado à morte nas escavações de sepulturas antigas. Os pesquisadores conseguiram o transformar em um potente composto contra o câncer. Isso foi possível ao modificar certas moléculas do fungo e testar em células leucêmicas, o tipo de câncer que afeta as células sanguíneas. O fungo é conhecido pelos arqueólogos que abriram a câmara funerária do faraó Tutankhamon na década de 1920. E nessa época, houve uma série de mortes misteriosas entre a equipe de escavação que deu origem à lenda da maldição do faraó. A tragédia aconteceu novamente nos anos 70 e, com um novo estudo, foi possível descobrir o potencial do fungo para a terapia do câncer. Foi descoberto que as moléculas do A. flavus partilhavam estruturas de anéis entrelaçados, batizadas de asperigiminicinas. E mesmo sem modificações, ao serem combinadas as células leucêmicas humanas, 2 dessas 4 variantes demonstraram efeitos anticancerígenos. Os pesquisadores perceberam que os compostos tiveram pouco ou nenhum efeito sobre as células de cânceres de mama, fígado e pulmão, e sobre diversas bactérias e fungos, o que demonstrou que a ação do fungo é específica para certos tipos de células. Além disso, o estudo conseguiu identificar grupos semelhantes de genes em outros fungos, ou seja, existe a possibilidade de haver mais moléculas fúngicas a serem descobertas. Agora, os cientistas vão realizar testes em modelos animais com o objetivo de futuros ensaios clínicos em humanos. A descoberta abre portas para o futuro do tratamento do câncer e os resultados mostram que há muito a se descobrir para a criação de mais medicamentos derivados de produtos naturais. Cientistas do Reino Unido e da Espanha desenvolveram um teste capaz de identificar se o câncer de um paciente será resistente a tratamentos comuns. A ferramenta analisa o DNA do tumor para personalizar a quimioterapia, evitando efeitos colaterais desnecessários e aumentando a eficácia.
O novo teste foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Pesquisa do Câncer de Cambridge, no Reino Unido, em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa do Câncer da Espanha e a startup Taylor Bio. A pesquisa mostrou que o teste pode prever se um tumor vai ser resistente aos tipos mais comuns de quimioterapia, um dos principais tratamentos contra a doença, que afeta milhares todos os anos. No método utilizado, foram analisadas as alterações na ordem, estrutura e o número de cópias do DNA, que é a molécula que contém as informações genéticas, mas encontradas no tumor, um padrão conhecido como instabilidade cromossômica. E a partir dessa análise, o teste pode identificar se os cromossomos estão rompidos ou alterados, em comparação com as células saudáveis do corpo. A ferramenta foi testada com dados de 840 pacientes diagnosticados com vários tipos de câncer. E com a análise das informações genéticas, os cientistas classificaram os pacientes como sensíveis ou resistentes à quimioterapia. Na pesquisa, foi simulada a troca de medicamentos para ver imitou um ensaio clínico, sem que os pacientes precisassem mudar de terapia. Com esse exame genético, é possível prever a resistência do tumor a 3 tipos de quimioterapia, como tratamentos à base de platina, antraciclina e taxano, que são medicamentos usados para o tratamento de diversos tipos de câncer. Mesmo que o tratamento da quimioterapia salve milhares de vidas, também é capaz de afetar as células saudáveis e provocar efeitos colaterais. E por isso, o teste tem o objetivo de evitar que pacientes realizem os tratamentos que não vão trazer os resultados esperados, além de reduzir a toxicidade e os impactos físicos do processo de cura. É esperado pelos especialistas que essa ferramenta possa permitir a personalização do tratamento, desde o diagnóstico ao ajudar a escolher os métodos quimioterápicos mais eficazes de acordo com a necessidade do paciente. Com essa nova tecnologia, vai ser possível tornar o tratamento muito mais preciso e eficiente. No Acre, o fóssil de uma tartaruga gigante foi encontrado por um grupo de pesquisadores. A estimativa é que o animal tenha vivido na Amazônia há cerca de 13 milhões de anos atrás. A descoberta aconteceu na cidade de Assis, no interior do Acre. Um fóssil de uma tartaruga gigante foi achado por um grupo de pesquisadores de universidades de São Paulo e do Acre. Confira só as imagens. As fotos mostram várias pessoas ao redor do casco. A estimativa é que a tartaruga tem aproximadamente 3 metros de comprimento. A descoberta foi feita durante uma escavação às margens do rio Acre. Os pesquisadores acreditam que a espécie tenha vivido entre 7 e 13 milhões de anos atrás na região. A descoberta surpreendeu vários especialistas no assunto. Alguns disseram que nunca viram um fóssil tão grande e bem preservado quanto este. O maior problema foi transportar a descoberta. A equipe tentou levar a tartaruga em uma caminhonete, mas, por conta do tamanho e do peso, não foi possível. Agora, os pesquisadores aguardam a chegada de um caminhão no local para levar a espécie até a Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, onde vai ser melhor analisada. O censo demográfico revelou que a imigração cresceu 70%. Foi a primeira alta desde 1960, com expressiva participação dos venezuelanos. A população de estrangeiros nascidos na América Latina teve um salto de 2010 para 2022, com grande influência de imigrantes venezuelanos. Os dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que entre 2010 e 2022 houve forte crescimento dos residentes naturais de países estrangeiros no Brasil, sendo que o total passou de 592 mil para 1 milhão de pessoas, um aumento de 70,3% no período. Esse fenômeno reflete uma mudança na tendência observada nas décadas anteriores, visto que desde o censo de 1960, o país vinha apresentando uma redução do número de estrangeiros e naturalizados brasileiros. Também houve mudança em relação ao local de origem dessas pessoas.
a população de estrangeiros e naturalizados brasileiros nascidos na América Latina saltou de 183 mil em 2010 para 646 mil em 2022, com grande influência dos imigrantes nascidos na Venezuela, com 272 mil, ao passo que entre os europeus houve uma redução de 263 mil para 203 mil no mesmo período. Entre os estados brasileiros que recebeu o maior número de imigrantes, Santa Catarina apresentou o maior saldo migratório e a maior taxa líquida de imigração em 2022. Entre 2017 e 2022, o estado catarinense registrou ganho populacional de 354 mil pessoas, número que contribui em mais de 4% no número da população total, segundo a pesquisa do IBGE, entre os estados do Nordeste. O destaque é a Paraíba, que apresentou um aumento de 0,78% e teve saldo migratório positivo de 31 mil pessoas. O saldo migratório positivo da Paraíba foi impulsionado pelos fluxos oriundos de São Paulo, com 22,3% e Rio de Janeiro, 20%, possivelmente vinculada ao movimento de retorno, assim como de Pernambuco com 20,4%, o que reflete a interconexão entre os dois estados, especialmente na dinâmica econômica e nas relações de mercado de trabalho, é o que aponta o censo de 2022. A cada ano que passa, a mulher brasileira tem menos filhos e adia ao máximo a hora da maternidade. O novo comportamento foi divulgado pelo IBGE com base em dados no último censo realizado no país. De acordo com o censo de 2022, também cresceu bastante a proporção de mulheres que chegaram ao final da vida reprodutiva sem terem sido mães. Essas tendências demográficas se repetem com maior ou menor intensidade em todas as unidades da federação, mostrando diferenças por cor ou raça, níveis de instrução e também por grupos religiosos. Em 1960, a taxa de fecundidade total do país era de 16 filhos por mulher, chegando a 8 filhos na região norte e a 7 filhos no nordeste. Em 2022, a taxa de fecundidade total caiu para um filho por mulher no país, sendo um filho na região norte e um filho no nordeste. Os dois últimos censos demográficos demonstram o envelhecimento da curva de fecundidade das mulheres do país. Em 2010, o pico da curva da distribuição relativa das taxas específicas de fecundidade estava no grupo etário de 20 a 24 anos, que tinha um peso de 26,5% na composição da taxa de fecundidade total do ano. Em 2022, a maior concentração passou a ser verificada no grupo etário de 25 e 9 anos, com 24,4% do peso da fecundidade total do ano. Ao mesmo tempo, nota-se a redução nas proporções da fecundidade nos primeiros grupos etários e um aumento dessas proporções para os grupos a partir de 30 anos. Em 2022, em 3 grandes regiões, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O pico da distribuição das taxas específicas de fecundidade se deslocou do grupo etário dos 20 a 24 anos para o de 25 a 29 anos. A exceção foi o Norte, cujo pico da fecundidade permaneceu nos 20 a 24 anos, e o Sul, cujo pico já estava localizado no grupo etário de 25 a 29 anos em 2010. No Brasil, a idade média da fecundidade em 2000 era de 26 anos, passando para 27 anos em 2010 e para 28 anos em 2022. A idade média da fecundidade é um importante indicador que revela tendências no comportamento reprodutivo, indicando se as mulheres estão tendo filhos mais cedo ou mais tarde. Os desafios e as conquistas de mulheres cientistas de Mato Grosso do Sul estão sendo mostrados em um documentário Mulheres na Ciência.
A produção foi realizada pela Universidade Estadual do Estado e será exibida nos dias 13 a 19 de julho, no maior evento científico da América Latina. Por que eu ganho menos do que fulano, beltrano, que nós estamos em linha? Ele disse assim, ué, mas você é mulher. Ser mulher é uma luta constante, né? A gente vê poucas mulheres ocupando espaços de poder. Os relatos são reais. É o Mulheres na Ciência, documentário que retrata os desafios dessas cientistas e que conta com 16 protagonistas. A Silvia é uma delas. Para mim foi muito especial ter sido convidada. Primeiro, porque a gente vê a valorização, né, do nosso trabalho. Não vou falar que é fácil ser uma mulher cientista, mas não é impossível, né? Aqui, ela representa um pouco do que cada companheira enfrenta no dia a dia, como a conciliação entre maternidade e carreira, a dificuldade de serem ouvidas, a vigilância sobre suas aparências e a luta constante por reconhecimento em ambientes ainda marcados pelo machismo estrutural. Por um momento eu até achei que não fizesse diferença, até eu começar a perceber o relato de outras pessoas e as minhas escolhas também. Por exemplo, tem a casa, tem a família, né? Aí a mulher, querendo ou não, ela tem um peso muito maior em relação aos filhos. Foram essas barreiras que fizeram com que o André tirasse essas histórias do anonimato. Tinha muitos dados que mostravam um cenário de desigualdade de gênero na academia, na produção científica. Só que os dados eram frios, né? A gente não consegue entender muito pelos dados. A gente tinha muita informação, mas faltava história para personificar esses dados, né? Então a gente foi ouvir as mulheres. E depois de passar por várias cidades aqui do estado, o filme tem extrapolado fronteiras, recebendo convites de exibições em outros estados. Existe um prêmio que chama Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação, que premia iniciativas relacionadas à ciência e tecnologia. E o nosso projeto que produziu esse documentário é um dos 3 finalistas, junto com Bahia e Rio de Janeiro, que são estados bem tradicionais na área de produção científica, né? Então a gente está muito honrado de fazer parte. Só de estar entre esses 3 já está muito legal, mas no dia 3 de julho a gente vai estar lá torcendo para trazer o prêmio, né? E assim que outras novas Carolinas, Márcias, Cláudias, Julianas, Camilas, Lucianas, Elaine, Cíntias, Leilas, Nátalis, Rosineres, Éricas, Marinetes, Raíssas, Vanessas e Silvias possam também abraçar a ciência e nos orgulhar mundo afora. Nós já mostramos que a gente é capaz de fazer tudo o que o homem faz. Então, eu não acho que é onde a gente quer chegar, não. A gente já chegou, a gente já está mostrando que a gente pode, nós já chegamos em altos cargos, a gente tem mostrado os mesmos resultados que os homens sempre mostraram e é uma carreira muito bonita. A gente consegue dar um retorno muito satisfatório e grandioso para o país. Um gesto simples que beneficia a saúde física e mental, proporcionando a redução do estresse e da ansiedade. Estou falando do abraço, que também gera conforto, fortalece o sistema imunológico e pode até reduzir a pressão arterial. E o mais curioso é que os chineses têm pagado para receber abraços de estranhos para obter esses benefícios. No mínimo, pode parecer esquisito uma pessoa receber dinheiro para dar abraços e outras pagarem para recebê-los. Isso tem acontecido na Ásia, especificamente na China. Uma entrevista realizada pela mídia local, Zou, entrevistou um cidadão que fornece o serviço. Ele afirmou que essa é a melhor maneira de criar distância emocional com as clientes. Já as mulheres que contratam esse tipo de serviço destacaram que se sentem mais seguras e tranquilas pagando um determinado valor, pois acreditam que não terão problemas futuros. Apesar de parecer um modismo, a China não é o único país do mundo onde as pessoas pagam para receber um abraço e aliviar o estresse. Na Polônia, há sessões semelhantes que adultos entre 40 e 60 anos frequentam para aliviar a solidão. E essa tendência não é exatamente nova. Já faz algum tempo que, em várias localidades, os chineses desembolsam o equivalente a R$40 para receber um abraço de 5 minutos de um estranho e, assim, reduzir seus níveis de estresse. Detalhes do serviço exclusivo foram revelados pelo South China Morning Post após muitas pessoas compartilharem as suas experiências nas redes sociais, popularizando o assunto. Os motivos mais comuns que levam pessoas em busca de um abraço são frustração após uma dieta ruim,
longos dias de trabalho, problemas com o chefe ou pressão acadêmica. Segundo o jornal, as mulheres são as usuárias mais frequentes e as preferências são sempre as mesmas: homens com aparência atlética, traços finos e expressão gentil. Além disso, a maioria dos abraços é oferecida por cidadãos contratados em locais públicos, especialmente estações de metrô e shoppings, dependendo das necessidades da cliente. Detalhe: a contratação para a realização do serviço é feita em privado para não causar constrangimento a nenhuma das partes. É muito comum as mulheres fazerem alguns pedidos, por exemplo, que os homens usem um pouco de maquiagem, cheirem bem e tenham um penteado adequado para proporcionar uma experiência melhor. O destino preferido dos brasileiros para curtir as férias de julho é o estado da Bahia. E não faltam opções para todos os gostos no estado, que, segundo uma pesquisa, se consolida cada vez mais como um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil. Pela sexta vez consecutiva, a Bahia foi escolhida pelos paulistanos como o melhor estado do Brasil para viajar, aponta o Datafolha. Em pesquisa espontânea, o estado foi lembrado por 21% dos paulistanos das classes A e B que viajaram para fora do estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Na sequência, os estados mais cotados são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Com 13 zonas turísticas espalhadas por seu território, a Bahia foi destino de 1.800.000 viagens nacionais em 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Entre janeiro a março de 2025, o volume das atividades do setor no estado cresceu 8,9%, em comparação com o mesmo período do ano passado, avanço superior à média nacional. Na pesquisa Datafolha, a Bahia também foi escolhida na categoria Melhor Destino Turístico para passar férias com a família, com 6% das menções. Nesta categoria, 7% dos entrevistados citaram genericamente o Nordeste como melhor opção, mas sem citar nenhum estado ou cidade específicos. Neste quesito, a Bahia apresenta como trunfo as suas atrações variadas, que podem agradar visitantes de diferentes faixas etárias. Em Salvador, por exemplo, além do turismo de sol e praia, roteiros culturais, históricos e gastronômicos estão entre as opções de entretenimento. Fora de Salvador, destacam-se os resorts e pousadas em destinos litorâneos como Praia do Forte, Imbaçaí, Sauípe, Morro de São Paulo, Itacaré e Trancoso, que unem conforto, comodidade e segurança. Pela terceira vez em 5 edições, a categoria Melhor Destino das Festas de Fevereiro ficou com Rio de Janeiro e Salvador. Os destinos foram lembrados, de forma espontânea, respectivamente por 22% e 19%, o que configura empate técnico devido à margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Outro destaque da Bahia, na pesquisa Datafolha, foi a cidade de Porto Seguro, escolhida como melhor destino turístico de formatura entre os entrevistados. O mês de julho é o período das férias escolares, e quem tiver em dúvidas de onde passar as férias, aí está uma excelente dica. Agora, é só arrumar as malas e aproveitar o que a Bahia tem de melhor para te oferecer. Faça uma boa viagem. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau!